A imagem de Nimrod, ao longo da história, tem sido consistentemente associada a um déspota e indivíduo mau aos olhos do divino. Essa interpretação ganhou destaque recentemente. No entanto, quem era Nimrod verdadeiramente? Este homem é um descendente de Noé, que em algumas fontes é indicado como o idealizador e executor por trás da construção da Torre de Babel. Os registros bíblicos, abordando Nimrod em apenas 7 versículos, revelam pouco explicitamente sobre ele. Sabemos que ele era um guerreiro poderoso, filho de Cu e bisneto de Noé. No entanto, inúmeras lendas e narrativas surgiram sobre essa figura enigmática. Em meio a todas essas histórias, o que realmente sabemos sobre Nimrod? Vamos explorar tanto as fontes bíblicas quanto as extrabíblicas na tentativa de obter uma compreensão mais sólida dessa influente figura no início da história. Ao longo deste vídeo, também iremos apresentar alguns fatos intrigantes sobre Nimrod, possivelmente desconhecidos para você, discutindo as perspectivas do escritor judeu Flávio Joséfo, contemporâneo de Jesus, que ofereceu seus próprios insights sobre a figura de Nimrod. Portanto, nesta apresentação, iremos mergulhar na história de Nimrod, o filho rebelde de Cu, o construtor da Torre de Babel. Conhecido como Nimrod em hebraico, Nimrod em aramaico e Nimrod em árabe, é uma figura bíblica mencionada nos livros de Gênesis e Crônicas. Ele aparece em 3 passagens, com o relato mais detalhado encontrado em Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 12. Cu também gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, um caçador poderoso diante do Senhor. O início do seu reino foi em Babel, Iraque, Saca e Calna na terra da China. De lá, ele foi para a Síria e construiu Nínive, Rebobote e Ir, Cava e Resina, entre Nínive e Cava, que é a grande cidade. Em outra genealogia encontrada no 1 Crônicas, Nimrod também é mencionado como um homem poderoso, o primeiro na terra. A última menção de Nimrod é encontrada em uma passagem que sugere sua influência e importância. Ele será a nossa paz quando o assírio invadir nossa terra e pisar em nossos palácios. Então levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dos homens, e eles pastorearão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrod em suas entradas, e ele nos livrará do assírio quando ele entrar em nossa terra e pisar dentro de nossa fronteira. Conforme descrito nos textos bíblicos, Nimrod é um dos filhos de Cu, cujo território abrange a Etiópia e o Sudão, áreas que tiveram influência sobre uma parcela significativa dos povos africanos. Assim, Nimrod é o bisneto de Noa, filho de Cu e neto de Ram, apresentado como um rei da antiga terra de Shinar, correspondendo à região da Mesopotâmia. Além disso, ele é considerado um ancestral do povo sumério. A Bíblia descreve Nimrod como um poderoso caçador diante do Senhor e menciona que ele se tornou uma figura de grande influência na terra. Em tradições extrabíblicas posteriores, Nimrod foi associado à comissão da construção da famosa Torre de Babel. De acordo com essa narrativa, a confusão de línguas ocorreu como consequência direta desse esforço, resultando na diversidade linguística entre a humanidade. Esta narrativa contribuiu para a reputação de Nimrod como um rei rebelde que se opôs a Deus. As Sagradas Escrituras indicam que o início de seu reinado abrangia cidades como Babel, Iraque, Aca e Calna na terra da China. Embora não seja explicitamente creditado como o fundador dessas cidades, ele é descrito como um governante sobre algumas delas, ou talvez sobre todas elas. Uma ambiguidade no texto hebraico original deixa incerto se foi ele ou Usher que desempenhou um papel na construção de Nínive, Cassem, Rebobote e outras cidades da região. Até certo ponto, ele também está associado à origem do povo assírio, como uma possível interpretação ambígua do texto. Vale ressaltar que Nimrod não faz parte da linhagem semítica, mas sim da linhagem de Ram. Ele é um dos filhos menos lembrados de Cu, cujos outros filhos deram origem a várias nações africanas em outras regiões, incluindo os índios do sul, juntamente com muitos outros povos ao redor do mundo. Descendente de Cu, filho de Ram, foi neste contexto que o primeiro rei depois do dilúvio surge, mencionado nas escrituras como Nimrod. Em tradições judaicas e cristãs, Nimrod é frequentemente visto como o líder daqueles que empreenderam a construção da Torre de Babel na região de Shinar, correspondendo à antiga Babilônia. No entanto, é importante notar que a Bíblia em si não afirma explicitamente essa conexão. O reino de Nimrod abrangia cidades como Babel, Iraque, Aca e Calna na terra da China, conforme relatado em Gênesis capítulo 10, versículo 10.
Flávio Joséfo, um historiador antigo, acreditava que a construção da Torre de Babel provavelmente começou sob a liderança de Nimrod. Ele expressou essa opinião da seguinte forma: Nimrod também disse que se vingaria de Deus se ele tivesse a mente de afogar o mundo novamente. Por isso, ele construiria uma torre alta demais para as águas poderem alcançar e que ele se vingaria de Deus por destruir seus antepassados ou antiguidades dos judeus. Livro 1, capítulo 4. Nimrod é considerado e reconhecido como o principal líder dos Amitas, e de fato, o líder mais proeminente entre eles. Ele alcançou o notável feito de reunir os descendentes de Noé em um único local, especificamente na terra da China, correspondendo à Babilônia. Ele conseguiu unir os semitas e os líderes dos jafetitas na Babilônia, chamando a atenção de todos. No entanto, essa reunião e concentração de pessoas em um só lugar desagradaram a Deus, pois, segundo a vontade divina, Deus desejava que as pessoas se espalhassem e habitassem diferentes partes da terra. O esforço de Nimrod desafiou essa vontade, posicionando-se em oposição à expansão da humanidade. De acordo com Pseudo-Filo, Nimrod é visto como o maior líder dos Amitas, enquanto Jokta é considerado o principal líder dos Semitas, e possivelmente Javã foi o principal líder dos povos jafetitas. Todos esses líderes são de alguma forma associados à construção da Torre de Babel, conforme descrito em tradições e interpretações. No antigo livro dos Jubileus, datado do século VII a.C., em sua versão inicial, Nimrod é mencionado apenas como o pai de Azura. De acordo com o livro dos Jubileus, Azura era esposa de Éber e mãe de Estranho. Isso, segundo o capítulo 8, versículo 7, faria de Nimrod um ancestral de Abraão e, por extensão, de todos os hebreus e árabes. Nimrod também é reconhecido como um ancestral dos antigos sumérios, que costumavam se referir a si mesmos como Cuxitas, autodenominando-se o povo do rosto negro. Em um antigo relato árabe conhecido como o Katab al-Magal ou o Livro dos Papéis, parte da literatura clementina, é afirmado que Nimrod construiu outras cidades e se tornou rei quando Ruel tinha 163 anos. Ele governou por 69 anos. O relato também menciona que Nimrod viu um pedaço de pano preto e uma coroa no céu e ordenou a um tecelão chamado Sassá para fazer uma coroa como a que estava em seu sonho. Uma curiosidade interessante sobre Nimrod é que ele pode ter conhecido Abraão. Cerca de 300 anos se passaram, de acordo com a genealogia de Gênesis capítulo 11, antes do nascimento de Abraão. Enquanto isso, Nimrod foi separado de seu ancestral Sheb, filho de Noé, por várias gerações. A extraordinária longevidade das vidas pré-diluvianas continuou em menor grau após o dilúvio. Sem e seus descendentes viveram cerca de 400 a 500 anos. Como não sabemos a idade de Ram quando teve Cu, ou a idade de Cu quando teve Nimrod, é possível que Nimrod tenha vivido por algumas centenas de anos. Portanto, não é impossível que ele tenha vivido durante o tempo em que Abraão já estava vivo. A literatura rabínica também aborda essa possibilidade. Alguns textos judaicos afirmam que o ímpio Nimrod tentou, sem sucesso, matar o filho Abraão devido a um sonho que predisse que Abraão seria sua queda. Essas informações adicionais fornecem mais profundidade ao complexo contexto histórico de Nimrod. É interessante notar que Nimrod pode estar relacionado com a fundação da Epopeia de Gilgamesh, o épico mais antigo da literatura. O épico gira em torno do guerreiro rei Gilgamesh, que às vezes é retratado como tendo atributos divinos devido às suas poderosas conquistas, embora também seja mostrado como cruel e depravado. Essas características se assemelham à descrição de Nimrod. A Epopeia de Gilgamesh inclui a história de Utnapishtim, um homem que sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses através da construção de um navio sob orientação divina, buscando a imortalidade. Essa história tem paralelos notáveis com o relato do dilúvio em Gênesis, o que poderia ser interpretado como uma possível interação entre Nimrod e seus antepassados, como seu avô ou bisavô Noé. Em outra parte do épico de Gilgamesh, o herói propõe matar a criatura que causou a inundação, alinhando-se com a ideia do desafio de Nimrod contra Deus. Embora os dois possam não estar diretamente relacionados, existe a possibilidade de que algum tipo de relacionamento entre Nimrod e Gilgamesh tenha influenciado elementos do épico. Nimrod, como outros descendentes de Noé, é retratado como um tirano. Muitos deles, incluindo os semitas e os jafetitas, desobedeceram às ordens de Deus para se espalharem por diferentes territórios após o dilúvio.
Eles permaneceram na terra da China, desobedecendo à vontade divina de repovoar o mundo. Em meio aos enigmas que envolvem Nimrod, somos levados a questionar as muitas facetas de sua história. Será que as narrativas antigas realmente revelam a verdade sobre esse líder misterioso? Ou será que, ao longo do tempo, as interpretações e mitos moldaram nossa compreensão? A história de Nimrod, como um fio que se estende através dos séculos, nos desafia a explorar além das linhas escritas e a questionar a complexidade de sua figura. Se você apreciou essa exploração e deseja continuar descobrindo segredos históricos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo.